A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do evangelista Marcos, capítulo de número 2. Nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 12, um texto muito conhecido por todos nós. Livro do evangelista Marcos, capítulo de número 2, nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 12. E diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, e impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que pensavam no coração: porque esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Até aqui, irmãos, graças ao Senhor. Queridos, o tema da mensagem essa noite será restauração e cura. Cura e restauração será o tema da nossa mensagem essa noite, amém? E não há como nós abordarmos esse tema, restauração e cura, sem antes entendermos que só necessita de alguma restauração algo que em algum momento perdeu ali o seu estado de originalidade. Por exemplo, nós estamos vivenciando agora, em nossos dias atuais, a moda da restauração de carros antigos. Uma pessoa, ela compra um veículo antigo ali, todo danificado, do seu estado original, com a pintura ali totalmente danificada, com os faróis danificados, e essa pessoa, ela compra esse veículo, e após comprar esse veículo, essa pessoa, ela envia esse veículo para uma funilaria, e ali nessa funilaria, esse veículo passa por um processo de restauração, e após passar por esse processo de restauração, esse veículo sai dessa funilaria praticamente da mesma maneira que outrora havia saído do seu estado original de fábrica. Mas o que eu quero dizer através dessa analogia é que esse veículo antigo, ele só precisou passar por esse processo de restauração porque durante o seu tempo de uso, ele foi danificado do seu estado original, e por isso ele precisou passar por esse processo de restauração. E com relação ao conceito de cura, não é tão diferente do conceito de restauração. A Bíblia informa-nos em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, que Deus havia nos criado à sua imagem e semelhança. E diz o texto que após Deus ter criado todas as coisas, inclusive a nós, diz o verso 31 que Deus olhou para a sua criação e viu que tudo quanto fizera era muito bom. Comentando sobre o conceito de vida antes da queda, o teólogo Moody escreve dizendo: Deus havia nos criado com a finalidade de sermos imortais, sem pecado, sem imoralidade, sem doenças. Ou seja, queridos, assim como o exemplo do carro antigo que acabei de mencionar, que necessitou ser restaurado por conta de sua alteração do seu estado original, Jesus, da mesma maneira, havia nos criado como um carro que acabara de sair de uma fábrica, sem nenhuma necessidade de restauração, sem nenhum tipo de enfermidade, sem nenhuma necessidade de cura. Mas, por conta da entrada do pecado no mundo,
o nosso estado original foi modificado, a nossa comunhão com Deus foi alterada, as nossas famílias, elas foram destruídas, os nossos relacionamentos foram corrompidos, as doenças nos acometeram, a morte nos alcançou, as dores nos alcançaram, a tristeza, ela nos alcançou. Mas em Romanos capítulo 5, em Romanos capítulo 19, verso 5, irmãos, perdão, o apóstolo Paulo, ele vai nos alegrar dizendo-nos, porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, a boa notícia para nós aqui essa noite, aleluias, é que através da graça de Cristo, os nossos pecados podem ser perdoados, a nossa comunhão com Deus pode ser restaurada, as nossas enfermidades podem ser saradas, as nossas famílias podem ser restauradas. Queridos, há consolo para as nossas tristezas de Jesus, há bálsamo para as nossas feridas em Jesus, há restauração para as nossas vidas em Jesus, porque informou-nos aqui a palavra de Deus em Romanos 5, verso 19, que onde habita o pecado, superabundará a graça de Deus. E hoje, através desse texto, queridos, de Marcos capítulo 2, nós iremos aprender justamente como tomarmos posse dessa restauração curadora que Jesus nos oferece através da sua maravilhosa graça. E o primeiro ensinamento, queridos, que nós aprenderemos através dessa palavra, é que para alcançarmos essa restauração curadora que Jesus nos oferece, será necessário esforçarmos-nos para obtê-la, mesmo que as circunstâncias para alcançá-la sejam desfavoráveis. O texto informou-nos entre os versos 1 e 5, queridos, que Jesus outra vez havia entrado em Cafarnaum, e estando ele numa casa rodeado por uma grande multidão de pessoas, Jesus começou ali a lhes ensinar a palavra. E enquanto Jesus ministrava a sua palavra para essa multidão, diz o texto que vieram até ele 4 homens, trazendo-lhe um paralítico, que impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa e, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava, baixaram a maca com o paralítico até Jesus. E vendo-lhes a fé, igreja, Jesus disse ao paralítico: filho, aleluias, os teus pecados estão perdoados. E o verso 11 informa-nos que após os escribas que estavam na casa em que Jesus estava murmurarem entre si, questionando o porquê que Jesus ali perdoara os pecados do paralítico, Jesus lhe disse novamente: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Comentando sobre essa passagem, o pastor Aziel comenta dizendo que 3 foram os fatores que poderiam corroborar para que esses 4 homens aqui, juntamente com o paralítico, desistissem de ir até a casa em que Jesus estava, a fim de que o paralítico alcançasse o seu milagre. Primeiro fator, igreja, a condição física do enfermo, tendo em vista que este encontrava-se debilitado com consideráveis limitações em seus movimentos corporais. Segunda consideração, a condição socio-religiosa do paralítico, tendo em vista que os escribas que estavam na casa em que Jesus estava, intimamente relacionavam o pecado ao sofrimento. Deste modo, eles sustentavam que se alguém estivesse sofrendo por alguma enfermidade, seria por conta do pecado que havia cometido. Deste modo, o paralítico seria inaceito pelos religiosos que encontravam-se na casa com Jesus. Terceira e última consideração, o fator acessibilidade, pois a narrativa informa-nos que na casa em que Jesus estava, havia uma grande multidão de pessoas, pelo qual impedia que esses 5 homens chegassem até Jesus. Deste modo, foi-lhes necessário que subissem até o telhado, abrissem o telhado da casa, a fim de que o paralítico tivesse um restaurador encontro com nosso Senhor Jesus. Ou seja, igreja, esses homens aqui, eles enfrentaram diversos obstáculos até chegarem à casa, ao encontro de Jesus. Se esses homens aqui, queridos, eles tivessem focado
na limitação física do paralítico, na rejeição que a lei havia imputado ao paralítico, na multidão que impedia-os de chegar até Jesus, na dificuldade de subir até o telhado, de abrir o telhado e descerem o paralítico ao encontro de Jesus, esse enfermo aqui, ele permaneceria da mesma maneira pelo qual ele aqui encontrava-se. Mas diz o texto, aleluias, que ao invés desses homens se entregarem a essas adversidades, esses 4 homens aqui, igreja, pegaram esse paralítico e sem olharem para a condição física do enfermo e sem olharem para o preconceito religioso dos escribas que estavam na casa e sem olharem para a multidão que impedia-os de chegar até Jesus, da dificuldade de subir as escadas com o paralítico, de abrir o telhado e descer o paralítico até Jesus, esses homens aqui, queridos, pegaram esse enfermo, superaram os seus obstáculos, romperam a multidão, subiram no telhado, abriram o telhado da casa, desceram o paralítico até Jesus e os seus propósitos eles foram alcançados para a glória de Deus. E já trazendo essa aplicação para o nosso contexto de igreja, o teólogo James Edwards, irmãos, comenta dizendo, abre aspas, o amontoado de pessoas no envolto da casa onde Jesus encontrava-se estava impedindo que esse grupo de necessitados chegassem até Jesus. Esses 5 homens tiveram que empenhar-se nessa missão a fim de encontrarem-se com o Senhor. Se não foi possível encontrar uma abertura pela porta de entrada da casa, aleluias, foi-lhes necessário fazer uma outra para conseguirem chegar até o Senhor. E essa dedicação dos 5 envolvidos nesse milagre foi primordial para que esses homens removessem todos os obstáculos que lhes impediam de chegar até Jesus, para que o paralítico ali alcançasse o seu favor através da sua restauração espiritual e da sua cura física. Queridos, se você anseia pela restauração curadora que Jesus está lhe oferecendo essa noite, se você anseia pela restauração da sua família em Jesus, se você anseia pela restauração do seu casamento em Jesus, se você anseia por uma cura física no Senhor, se você anseia por perdão para seus pecados em Jesus, se você anseia por salvação para a sua alma em Jesus, então comece a partir dessa noite, igreja, a remover todos os obstáculos que têm impedido de você encontrar-se com Jesus. Queridos, é como James Edwards comentou aqui, se nós ansiamos por essa restauração que Jesus está nos oferecendo essa noite, então comecemos a partir de hoje, queridos, a empenharmos-nos nessa missão, a esforçarmos-nos nessa missão, a superarmos a síndrome da incapacidade, a síndrome do vitimismo, a síndrome da procrastinação, a síndrome da apatia espiritual, do desinteresse de orar, do desânimo de jejuar, da preguiça de vir à igreja, da negligência com a palavra de Deus, da negligência com o Espírito Santo, e comecemos a partir dessa noite a ir de encontro a Jesus com orações, a buscar a Jesus através dos jejuns, a buscar a Jesus através da palavra, a buscar a Jesus através de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. No Salmo 40 está escrito, queridos, que Deus tirou Davi do lamaçal, porque este clamou ao Senhor em meio à sua provação. Em Lucas capítulo 8, a partir do verso 30, está escrito que a mulher com fluxo de sangue, ela foi curada da sua enfermidade, porque esta rompeu a multidão e ela foi de encontro a Jesus. Em João capítulo 4, a partir do verso 43, está escrito que o filho do oficial romano, ele foi curado da sua enfermidade, porque seu pai buscou a Jesus enquanto ele ainda estava na região da Galileia. Querido, se você anseia por essa restauração curadora que Jesus está lhe oferecendo essa noite, então comece a abrir caminhos até Jesus, supere a multidão que tem impedido de você chegar a Jesus. Se preciso for, irmãos, suba no telhado, irmão, destelhe o telhado, desça do telhado e tenha um restaurador encontro com nosso Senhor Jesus. E o segundo ensinamento que essa palavra irá nos trazer é que se nós persistirmos e irmos de encontro a Jesus, queridos, nós receberemos cura e restauração para as nossas vidas.
O texto diz que após esses 5 homens vencerem seus obstáculos e chegaram até Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E o verso 11 informa-nos que após os escribas que estavam na casa onde Jesus estava murmurarem entre si, questionando o porquê que Jesus perdoara os pecados do paralítico, Jesus lhe disse: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. O teólogo William Hendrickson, comentando sobre essa restauração concedida por Jesus a esse paralítico aqui, ele escreve dizendo o seguinte, abre aspas: ao dizer Jesus ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, Jesus não somente comunicava as boas novas de perdão a Deus a ele, mas com sua autoridade também estava cancelando a dívida do paralítico. O Senhor apagou todos os seus pecados e para sempre. Além do mais, esse perdão da parte de Jesus nunca vem sozinho, é sempre perdão e algo mais. Em Cristo, Deus dissipou a tenebrosidade deste homem e abraçou-o com seus braços de amor, curando-o fisicamente, restaurando-o espiritualmente, revelando assim ser ele o próprio Jesus, uma fonte inesgotável de cura. O pastor Hernandes, também comentando sobre essa passagem, ele escreve o seguinte: talvez o grande impedimento para alcançarmos a restauração em Cristo esteja em nossa própria indisposição para alcançá-la, pois Jesus de fato revela-se como fonte inesgotável de cura, e quem aproxima-se dele, assim como aproximou esse paralítico aqui, este receberá da sua cura e de sua restauradora transformação. Queridos, o Deus a quem nós servimos, ele é fonte inesgotável de cura. Esse homem aqui, queridos, antes dele ter um encontro com Jesus, ele era um homem totalmente fisicamente debilitado. Esse paralítico aqui, igreja, antes dele ter um encontro com Jesus, ele dependia de alguém para sobreviver. Esse homem aqui, queridos, antes dele ter um encontro com Jesus, ele vegetava em cima de uma cama, ele sofria com a rejeição da sociedade, ele sofria com o jugo do pecado, ele sofria com a alma batida, acometido por uma enfermidade, excluído da sociedade, desamparado pela sociedade. Mas quando esse homem, aleluias, ele encontrou-se com Jesus, como revelou-nos aqui Marcos capítulo 2, houve perdão para seus pecados, houve salvação para a sua alma, houve cura para a sua enfermidade, houve renovo para a sua vida, houve alegria para a sua vida, houve esperança para a sua vida, aleluias. É por isso, queridos, que no Salmo 147, entre os versos 1 a 3, o salmista ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele exclama dizendo: aleluias, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, quão agradável e apropriado é louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, reúne os dispersos de Israel, e sara os quebrantados, e cura as suas feridas. É por isso que no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 14, está escrito: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. É por isso que em Êxodo, capítulo 15, verso 26, o Senhor disse ali ao povo de Israel durante a sua peregrinação em direção à terra prometida: eu sou, aleluias, o Senhor a quem te cura. É por isso que em Atos, capítulo 3, a partir do verso 21, está escrito que Pedro e João subiam ao templo para a oração. E enquanto eles subiam ao templo, levaram até ele um coxo de nascença, e vendo o enfermo, que Pedro e João estavam no templo, implorou ali para que eles lhe dessem uma esmola. Mas diz a palavra de Deus que Pedro, aleluias, cheio do Espírito Santo de Deus, olhou para esse coxo e lhe disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, aleluias. E diz a palavra que, tomando Pedro pela mão direita, igreja, imediatamente os seus pés se firmaram, e assim passou a andar o coxo para a glória de Deus. Queridos, Jesus é fonte
inesgotável de cura. E se você entrou aqui essa noite dizendo: Senhor, o meu estado de saúde não tem mais jeito, Senhor, a restauração da minha família não tem mais solução, a restauração do meu casamento não tem mais solução, desanimado com as dificuldades, Jesus, pela sua palavra, Ele está dizendo para você aqui essa noite, que Ele ainda perdoa pecados, que Ele ainda concede da sua salvação, que Ele ainda sara as suas enfermidades, que Ele ainda cura você, sara você dos seus pecados, restaura o seu casamento, restaura a sua família, restaura a sua vida para a glória de Deus. Nós temos experimentado Jesus como fonte de cura e restauração lá nos nossos GC, no meu GC não, irmão, perdão, no GC que eu presido, que eu prego, no meu não, que é de Deus, né? Mas lá em casa, nós temos experimentado as benesses de Deus sobre a vida de cada um membro que tem comparecido ali. Nós temos experimentado, por exemplo, lá no nosso GC, a salvação oriunda de Deus. Eu contei aqui, já compartilhei com alguns irmãos, meu pai, nós já estamos ali há mais ou menos minha mãe há uns 20 anos, eu há uns 6, desde que eu me converti, orando pela vida do meu pai. Meu pai era fumante, meu pai participava, um monte de coisa, irmãos. E ali eu orando pela vida do meu pai, eu falava: Senhor, você precisa quebrantar o coração do meu pai, né? E aí, irmão, por coincidência, não é porque eu estou aqui na frente do pastor André, não, mas depois que a gente ali começou a exercer ali o nosso GC na minha casa, nas casas ali, porque o nosso GC ele é ambulante, a gente tem percebido, queridos, Jesus, Ele derramar ali de muitas coisas sobre as nossas vidas. Meu pai, por exemplo, ele aceitou a Jesus. Hoje ele está participando do discipulado na igreja e converteu, irmão, numa igreja que é uma igreja né, ultraconservadora. E eu falei: mas pai, logo aí, né? Mas amém, glória a Deus por isso. E ali ele aceitou a Jesus, irmãos, parou de fumar, parou com um monte de práticas que ele praticava, práticas mundanas. E meu pai ali, Jesus concedeu salvação para ele, irmãos, porque Jesus é fonte inesgotável de cura. Lá no nosso GC também nós temos experimentado, Jesus tem derramado ali das suas benesses através de cura física. Eu já compartilhei isso com os irmãos aqui algumas vezes. Minha mãe está passando por um problema de depressão muito grave, já é a terceira etapa da depressão, muito forte. E durante algum tempo ali, confesso aos irmãos, foi difícil ali a gente carregar esse fardo. Mas, irmãos, depois que a gente começou ali, para a glória de Deus, a exercer o GC ali, nós temos observado uma melhora muito grande na minha mãe ali, a gente pregando a Jesus, falando que Jesus cura, falando que Jesus liberta. A minha mãe, eu não consigo acreditar, irmãos, ela tem melhorado para a glória de Deus, ela tem se colocado de pé novamente. Minha mãe, ela exercia o ministério dentro da igreja, minha mãe era muito ativa, e ela com essa depressão, ela acabou se retraindo um pouquinho, mas a gente ali está no GC, eu observo as melhoras, né? A gente está muito próximo, e eu estou percebendo que Deus tem ali derramado da sua fonte de cura sobre as nossas vidas também. Lá no nosso GC também, Deus tem feito tantas coisas lá, irmãos. Deus tem restaurado famílias naquele lugar. Nós temos um membro lá, o pastor André conhece ele, o pastor André foi lá. Uma pessoa difícil, irmãos, para nós, né? Mas para Deus não existe isso. E eu falei para ele que eu ia contar esse testemunho aqui, ele me autorizou, tá, irmãos? Eu falei para ele é uma pessoa difícil, um cara duro, ranzinzo, né? Uma pessoa não sociável dentro do âmbito familiar, ali às vezes cascadura com a esposa, né? Ali ignorante e tal. E há uma semana atrás eu encontrei o irmão dele, e eu falei: aí, como é que o fulano está? Ele falou: rapaz, eu não sei o que está acontecendo. E eu, em espírito, eu falei: eu sei o que está acontecendo. É Jesus transformando a vida dele. Ele falou: ele mudou no âmbito familiar, ele não trata mais a esposa dele com agressividade. Os filhos dele, ele tem tratado com carinho, ele tem sido uma outra pessoa, parou de falar palavrão, parou de mexer com um monte de coisa errada. Queridos, tudo isso porque Jesus, ele é fonte inesgotável de cura. Jesus também, eu não sei se isso daqui é bom ou é ruim, mas Jesus tem aberto ali portas de emprego. E um dos motivos que nós tivemos ali muitas inadimplências, muita evasão do nosso GCs, foi porque Jesus abriu muitas portas de emprego. Eu falei: Jesus, a gente não vai orar mais não por portas de emprego, né? A gente vai pedir para esse povo ficar desempregado, porque a prioridade é a palavra, é a salvação, né? Mas amém, glória a Deus por isso. Então, irmãos, Jesus, ele tem feito grandes coisas ali no nosso GC.
Tudo isso porque Jesus, Ele é fonte de restauração. Jesus é fonte de cura para as nossas vidas. E o que você possa estar necessitando aqui essa noite, o que você veio buscar aqui essa noite é uma resposta de Jesus para que Deus ali Ele atenda alguma dessas suas petições. E se você deseja que esses grandes feitos recaiam sobre a sua vida, assim como tem recaído ali na vida das minhas ovelhinhas, pastor André, você também precisa superar seus obstáculos. Chegue até Jesus, porque chegando até Jesus, irmãos, eu tenho certeza, haverá transformação para a sua vida, haverá perdão para seus pecados, haverá salvação para a sua alma, haverá transformação para a sua família, haverá cura para em sua enfermidade. Louvado seja Deus. Recapitulando aqui, então, o que nós aprendemos até agora é que, primeiro, Jesus é verdadeiramente uma fonte inesgotável de cura e restauração. Em segundo, nós aprendemos, através dessa revelação de Marcos capítulo 2, que se nós desejarmos essa restauração que Jesus nos oferece, nós precisaremos romper os obstáculos e irmos de encontro a Jesus. E como terceira e última aplicação deste texto, nós aprenderemos que essa restauração curadora que Jesus nos oferece, ela terá a finalidade, queridos, de testificar da glória de Deus. O texto informou-nos que após Jesus conceder perdão ali ao paralítico, os escribas que presenciaram este ato começaram a murmurar entre si, dizendo: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão só que é Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito que os escribas assim pensavam, perguntou a eles: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, Jesus disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. E o verso 12 finaliza essa narrativa dizendo-nos que após Jesus proferir essa palavra de cura ao paralítico, aleluias, ele se levantou, queridos, e pegando logo a sua maca, saiu à vista de todos, de modo que todos que estavam na casa e presenciaram este milagre, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Comentando sobre esse propósito de Cristo ao conceder cura e perdão a esse paralítico, o pastor Osiel comenta dizendo, abre aspas: a finalidade de Jesus, ao realizar esse milagre sobre a vida do paralítico, era externar tanto aos escribas quanto à multidão ali presente, que ele, o próprio Jesus, era de fato o próprio Deus, o Verbo encarnado, o Messias, que haveria de ser revelado ao mundo. E este propósito, continua dizendo aqui o Osiel, ele foi alcançado por Jesus, pois o verso 12 informa-nos que ao levantar o paralítico, pegar a sua maca e sair à vista de todos, todos que estavam ali na casa, presenciando este milagre, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Ou seja, queridos, a finalidade, o propósito de Jesus nos agraciar com cura, ou do mesmo modo com restauração sobre as nossas vidas, é a finalidade de glorificarmos ao teu santo nome. Perceba comigo novamente no texto, no verso 12, que diz a palavra: então o paralítico se levantou e pegando logo a sua maca, saiu à vista de todos, de modo que todos que estavam na casa, aleluias, ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Ainda sobre essa narrativa, o pastor Osiel comenta dizendo que provavelmente, igreja, algumas pessoas que estavam aqui, que glorificaram a Jesus através desse grande feito, tenham entregado a sua vida a Jesus por vias desse grande milagre que o Senhor realizara. É por isso, igreja, que em João capítulo 11, ali a partir do verso 45, está escrito que muitos dentre os judeus que contemplaram o que Jesus havia realizado através da vida de Lázaro, através ali da sua ressurreição, creram na pessoa de Jesus. É por isso que em João capítulo 4 está escrito que muito dentre os samaritanos creram em Jesus através do testemunho da mulher samaritana. É por isso que em João capítulo 4, a partir do verso 37, está escrito que o oficial romano creu em Jesus juntamente com a sua família, porque este testemunhou da cura que Jesus realizara na vida do seu filho. Ou seja, queridos, a restauração e a cura
que o Senhor despejar sobre a sua vida, ela terá a finalidade de testificar da glória de Deus. Assim, queridos, a restauração que você receber da parte de Deus essa noite será para a glória dele. A cura que você receberá da parte de Deus será para a glória dele. A restauração da sua família, a restauração do seu casamento, o perdão que ele te concederá, a salvação que ele te concederá, será para a glória e honra dele. Aleluias. Ainda sobre o ato de testemunhar de Jesus através dos milagres, o apóstolo João escreve no capítulo 5, verso 15 do seu evangelho, que o paralítico do tanque de Betesda, ele glorificou a Jesus quando este anunciava aos judeus que fora Jesus a quem ele curara. Em Marcos capítulo 5 também está escrito que após Jesus curar ali aquele homem possesso de um espírito imundo, este, depois de curado, ali em Decápolis, quando ele voltou para a sua cidade, anunciava o que Jesus havia feito através de sua libertação. No mesmo evangelho de João capítulo 9 está escrito que o cego de nascença glorificou ali a Jesus aos seus vizinhos, quando estes começaram ali a lhe questionar: quem foi que te curou? E o cego ali disse para aquelas pessoas, que quem havia lhe curado era Jesus de Nazaré, era Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Queridos, quando o Senhor ele lhe agraciar com uma cura, quando o Senhor ele lhe agraciar com uma restauração, anuncie, queridos, a glória de Deus através desse milagre. Diga para as pessoas que estão ao seu redor: foi Jesus quem me salvou, foi Jesus quem perdoou os meus pecados, foi Jesus quem restaurou a minha alma, foi Jesus quem curou a minha enfermidade, foi Jesus quem restaurou a minha família. Aleluias, louvado seja Deus. E eu gostaria de concluir essa mensagem recitando, queridos, novamente a colocação do teólogo James Edwards, onde sobre esses versos que nós acabamos de ler, ele escreveu o seguinte, abre aspas: o amontoado de pessoas no envolto da casa em que Jesus encontrava-se estava impedindo que esse grupo de pessoas chegassem até Jesus. Esses 5 homens tiveram que empenhar-se nessa missão a fim de encontrarem-se com o Senhor. Se não foi possível encontrarem uma abertura pela porta de entrada da casa, foi-lhes necessário fazer uma outra. E essa dedicação dos 5 envolvidos nesse milagre foi primordial para que conseguissem remover todos os obstáculos que eles impediam de aproximar de Jesus. Queridos, o pecado, ele realmente nos desconfigurou do nosso estado original, causando-nos, em cada um de nós, sem exceção, feridas árduas e indesejáveis. Mas Jesus, por vias da cruz do Calvário, nos proporcionou essa restauração curadora que Ele está nos oferecendo essa noite. E como escreveu o apóstolo Paulo, em Romanos 15, verso 19, que onde, queridos, habitou, ou habitar, ou habitará o pecado, superabundará a graça de Deus. Mas para que essa graça seja derramada sobre a sua vida, você precisará superar todos os obstáculos que têm impedido de você chegar a Jesus. Portanto, a palavra de ordem para você essa noite é: esforça-te para ir de encontro a Jesus. Se preciso for, rompa a multidão, igreja. Se preciso for, suba as escadas da casa. Se preciso for, destelhe o telhado. Desça do telhado ao encontro de Jesus. E se você assim fizer, você receberá dessa restauração curadora que Jesus está lhe oferecendo essa noite para a glória de Deus. Amém? E eu queria orar pela sua vida, irmãos.